Bem-vindos! Hoje recebemos o Sandro, um enfermeiro especializado em saúde infantil e pediatria. Vamos conversar um bocadinho sobre estas dinâmicas mais outdoor e o impacto que isto tem no desenvolvimento dos nossos pequenos. Bem-vindo, Sandro. Olá, muito bom dia. O Sandro tem 40 anos, como eu acabei de referir, é enfermeiro e, além do trabalho clínico, é formador em suporte básico de vida pediátrica e primeiros socorros pediátricos, preparando outros profissionais também para lidarem com situações de emergência em pediatria. Na verdade, foi assim que nos conhecemos. Acredita numa abordagem humanizada e acolhedora e tenta utilizar o humor como parte da terapia. Fora do ambiente hospitalar, é escritor, membro do coro St. Dominic's Gospel Choir e é cozinheiro criativo. Tudo certo? Tudo certíssimo. Já sei a resposta, mas na verdade fica aqui a pergunta. O que é que mais te encanta na pediatria? A pediatria, sem dúvida, que é a espontaneidade, a pureza com que as crianças transmitem os seus conhecimentos. Ou seja, eu se quiser saber se estou bem vestido, se estou bonito, é perguntar a uma criança o que é que ela acha. E ela de certeza que vai dizer a verdade. Portanto, é isso que me encanta no mundo da pediatria. A pureza, não é? É. Então, agora vamos falar um bocadinho sobre as nossas crianças e o desenvolvimento delas. Acreditas que muitos dos acidentes que acontecem, não é, são porque as crianças não sabem brincar? Acho que sim. As crianças hoje em dia têm pouco tempo disponível para brincar. Se nós pensarmos, hoje as crianças têm a parte da escola onde têm que estudar, os seus trabalhos e afins, e depois têm um sério de número de outras atividades, seja a natação, a equitação, o canto, o balé, uma data deles, e depois chegam a casa, 8, 9 da noite, tomam banho, jantam, e a seguir o que é que acontece? Brincam 10, 15 minutos com os pais, provavelmente, e depois cama. Mais controlado. Sim. Portanto, onde é que está, por exemplo, poucas são as crianças que hoje em dia têm a disponibilidade de poder brincar na rua horas e horas. Eu, quando era criança, os meus pais, eu até me esquecia quando é que tinha que comer. Eles gritavam da janela, já chega, anda para casa, está na hora de almoçar, está na hora de jantar. Porquê? Porque nós passávamos efetivamente o tempo todo na rua, a brincar uns com os outros, a apanhada, às escondidas, de bicicleta, jogar futebol, imensas coisas, algumas que nós até inventávamos. Eu recordo-me, por exemplo, da minha infância, até aos 10 anos, por exemplo, andava muito a apanhar vários insetos que nós colocávamos dentro de uma garrafa e depois tentávamos alimentá-los. Portanto, criávamos pequenos ecossistemas onde nós, sem ninguém nos ter dito nada, sem ninguém nos ter ensinado nada, nós procurávamos entender como é que aquilo funcionava. Havia também aqui uma parte de criatividade, não é? Havia tempo para podermos para podermos dar aso à nossa criatividade, à nossa imaginação. Coisa que hoje, onde é que isso acontece? Eu acho que a imaginação é toda muito incutida. Porquê? Porque eles têm os tablets, têm os telemóveis e veem vídeos e vídeos e vídeos, e é aquilo que a mente se alimenta para o que é que eu posso fazer ou o que é que eu devo fazer. Tanto que por isso é que hoje em dia tanto se vê eles quererem muito as áreas, depois, por exemplo, quando começam a selecionar mais ou menos para onde é que depois querem ir a nível dos seus interesses, tem muito a ver com aquilo que eles depois veem. Portanto, se eles têm... Sim, com o repertório com que ficaram, com base naquilo que é a experiência deles. Da experiência deles. E isso leva a que quê? A que a parte, se calhar, criativa faça com que eles, às vezes, se calhar, ainda nem descobriram o que é que efetivamente os faz felizes. Quase um bocadinho aqui como não haver tempo nem disponibilidade até para um autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E agora, tem sido há várias frases agora mais em voga, mas uma das que me tem aparecido mais é realmente esta de é no aborrecimento que nós somos obrigados a nos reinventar. Portanto, aquilo que é muito referido é que há cada vez menos esses momentos, até muito para esta oferta e esta possibilidade que têm de tudo vir, por exemplo, no tablet, nos episódios de alguns desenhos animados até que possam ver, é tudo muito rápido, muito imediato. A facilidade com que se acede às coisas. Isto até se transmite aqui para uma vida adulta, não é? Com Instagrams e TikToks desta vida, em que aquilo que acontece é tudo muito rápido, muito imediato e nós estamos sempre ali na sede de procurar mais e muito no estímulo, não é? E depois...
o que é que acontece quando isto não há, né? Até um próprio adulto, o que é que acontece quando eu tenho que estar, por exemplo, numa sala de espera de um consultório, o que for, ou de uma urgência hospitalar, por exemplo, e não tenho o meu telemóvel que não tem bateria. Exatamente. Não é? O que é que acontece? Se isto acontece connosco, né? Com adultos, nós já estamos a ver isto a acontecer com as crianças pequenas. Tanto que, e aqui partilhando um bocadinho do que é que foi a experiência do Sandro quando cá chegou no dia para nos dar aqui a nossa formação em primeiros socorros pediátricos, foi o conhecer este espaço, não é? Sim, sim. Aquilo que nos impacta quando chegamos é efetivamente a possibilidade deste espaço na nossa liberdade. Open, não é? Sim. Eu acho que é a liberdade, porque, lá está, para nós sermos criativos, nós temos de ter a liberdade de expandir o nosso eu. E se as crianças... Também. Sim, mas se não têm essa liberdade, aliada depois ao tempo, elas não se conseguem conhecer. E não se conhecendo, não conseguem também conhecer os outros. Porque se eu não sei quem sou, como é que eu vou conseguir conhecer quem é que o outro é, se eu nem eu próprio me conheço a mim? E isso depois vem outra parte, que leva também a esta questão, que tem a ver com os limites. As crianças hoje em dia, e isso também não ajuda a elas conhecerem-se elas mesmas, o facto de elas não terem limites. Elas crescem desorganizadas. Ninguém lhes diz, por aqui não vais, por aqui podes ir. Não. O não é a primeira palavra que a criança normalmente aprende. Isto são estudos. E, no entanto, em adulto é o que menos é utilizado. E eu sei que para os pais não é fácil conseguirem gerir, porque nós pelos filhos fazemos tudo, não é? Eles são o centro da nossa existência e nós só não damos aquilo que não conseguirmos. Mas a melhor forma de nós conseguirmos ajudar os nossos filhos é dizer que não. Porque o não ajuda a definir limites. Exatamente. Porque uma criança que cresce estruturada vai ser um adulto mais seguro, vai ser um adulto mais capaz de gerir as suas emoções e de dar uma melhor resposta às situações. Que é o que hoje em dia se verifica cada vez mais, que as crianças têm dificuldade. E vou dando, por exemplo, nós hoje em dia verificamos isto, pós-Covid aconteceu imenso. Crianças com 6 a 8 anos a terem ataques de ansiedade, de pânico, a não quererem ir para a escola porque tinham medo de morrer. E a consciência destas emoções tão cedo não é suposto, porque a criança ainda não tem estrutura para conseguir gerir as mesmas. Sim, claro. E o que é que acontece? Eles viram-se obrigados, face à situação do Covid, a terem que lidar com isso mais cedo. Só que depois não tiveram, foi quem os estruturasse. Certo. Tem que haver aqui também ferramentas, porque, e aqui eu não sei se o Sandro está familiarizado, eu sei que nós conversámos muito na altura em que teve aqui o primeiro impacto e a primeira vez que veio aqui à quinta, mas nós, uma das coisas que nós acreditamos na Open e que fazemos mesmo muita questão que isto seja aplicado, por todo o sentido que nos faz e vai muito ao encontro do que também acabaste de dizer, é esta consciência desde muito cedo daquilo que são as emoções, daquilo que é o eu. Portanto, começa por, numas primeiras idades, ter a noção do que são necessidades básicas. Nós comunicamos com os nossos bebés através de baby signs e isso facilita muito questões como frustração, o próprio desenvolvimento de uma autoestima dos nossos pequenos, no sentido de eu sei que sou capaz, eu sei que me consigo comunicar, eu sei que há adultos que me conseguem perceber, portanto, há todo um desenvolvimento francamente mais harmonioso. E depois é começarmos a trabalhar isto até no próprio estabelecimento de limites à medida que eles vão crescendo. Mas estamos a falar de primeiras idades, portanto 3, 4, 5 anos. Para que depois, na eventualidade de também serem confrontados com esta realidade, estas emoções, aqui extrapolámos um bocadinho na questão do medo de morrer, isto pós-Covid, como referiste, mas que haja também ferramentas para conseguirmos lidar com isto, porque nós não conseguimos antecipar, mas pode morrer um familiar próximo, pode morrer um animal de estimação, pode ser algo com que tenham que se confrontar. E é importante que haja também esta estrutura e estas ferramentas. Mas nós também nos temos apercebido desta realidade. Portanto, há famílias que nos procuram, isto já nas idades aqui de escolarização, portanto, aí a partir dos 6 anos, e tem sido muito as questões colocadas e aquilo que nos trazem enquanto ansiedade tem sido isto, que é, ok, o meu filho está ansioso, ele não está a saber gerir. Muito poucas são as famílias que nos vêm com questões cognitivas. Na verdade, se eu tivesse agora aqui que me lembrar de uma situação, não me ocorre, portanto, não é realmente significativo. Aquilo que tem feito com que nos procurem são questões muito relacionadas com o desenvolvimento emocional. Claro. Sim. E com a incapacidade. Sim, porque esta questão de nós termos a facilidade, o acesso
E até o facto de ser muito rápido o acesso, isso promove a ansiedade. Promove. É o ritmo. Aquela questão de, eu agora tenho telemóvel e estou aqui e em 2 segundos consigo saber qual é a direção de eu ir a um determinado local. Entretanto, estou sem telemóvel. Eu agora tenho que estar naquele local às X horas. Mas agora não tenho telemóvel, como é que eu vou saber qual é o local? Como é que vou lá conseguir? Programamos a nossa vida a contar com os 2 minutos e no facilitismo e na acessibilidade, não é? Exatamente. Sim. Mas isso, de alguma forma, o que é que nos torna, se nós pensarmos nisto? Dependentes. Porque nós precisamos sempre de recursos para conseguir atingir os fins. E falta-nos, ou acho que hoje se promove pouco um recurso que é a independência. O eu ser capaz, com as minhas ferramentas, com o meu autoconhecimento, de saber dar a volta a uma situação que surja, porque os imprevistos na vida estão sempre a acontecer. E se eu for dotado de ferramentas, lá está, com a questão do autoconhecimento, com a questão de gerir as minhas emoções, face ao imprevisto que me aparece, eu vou ser muito mais capaz de o resolver. Aliando até uma autonomia franca, não é? Portanto, mesmo a capacidade, porque se nós conversarmos com famílias, e eu tenho aqui uma realidade mais de escola e o Sandro mais de outro ambiente, mas em ambos, não é? Quer a saúde, quer a educação, são realmente questões sim. que são... E eu acho que andam sempre e deveriam até ter, a meu ver, uma simbiose maior, ou seja, um apoio... Mas andam muito lado a lado. Sim, mas acho que podiam ter uma simbiose maior. E aquilo que nós nos temos apercebido é que, efetivamente, as famílias querem, não é? Portanto, quando nós querem a autonomia das crianças, quando nos conhecem e nós efetivamente apresentamos aquilo que são para nós os valores pelos quais nos regemos, e um deles é a autonomia, e depois começamos aqui a operacionalizar um bocadinho do que é a autonomia, a explicar um pouco mais, e eles vão vendo, ok, então pera, eu quero, mas não sei bem se é por aqui. Ok, não tinha pensado bem isto desta forma. Não, porque é uma efetiva autonomia, porque é uma autonomia num caminho de uma maior independência. Sim. E sempre muito aliado ao autoconhecimento, mas mesmo naquela do, ok, eu tenho como fazer. Vou dar aqui um exemplo muito prático, por exemplo, dos nossos miúdos aqui já a partir dos 6 aninhos. Eles começam efetivamente a fazer pesquisas, a fazer pequenos projetos. Ok, o que é que tu queres saber? Por onde é que tu queres ir? Como é que tu vais lá? Eu estou aqui para te ajudar, obviamente, num aumento de repertório, mas vais ser tu a fazer este desbravar mato, vais ser tu aqui a partir do jogo, vais ser tu a ter que, na tua cabeça, conseguir organizar algum caminho pelo qual possas ir. Portanto, isto não te vai ser dado. Ao contrário do que acontece num sistema aqui um bocadinho mais de instrução, em que é para ir por aqui, o manual é este, é abrir nesta página, é fazer aquilo. É um bocadinho isto é ir de encontro aos gostos pessoais, e nós irmos de encontro aos gostos pessoais, estamos a ir de encontro a quê? Ao eu, à criança descobrir-se, conhecer-se, ela própria entender o que é que a move, qual é que é o seu caminho. Porque lá está, se nós dissermos, tens que ir por aqui, as crianças não têm que todas gostar de matemática, não têm que gostar todas de português, não têm que gostar todas de estudo do meio. Certo, e há naturalmente conteúdos que se cruzam no caminho, e quando eles não conseguem perceber qual é que é, ou quando não há uma vontade, quando não há aqui algo intrínseco neste caminho, há naturalmente aqui um papel também do adulto que oriente de mostrar a necessidade e deles perceberem o porquê e a forma como isto vai ser aplicado. Certíssimo. Mas só aqui voltando à pergunta que colocámos, também para não nos desviarmos muito mais, que é, a pergunta foi, um corpo que brinca é um corpo mais forte? Sem dúvida. O facto das crianças terem, e isso até houve estudos recentes relativamente à questão, por exemplo, de hoje em dia as crianças fazerem muitos mais traumatismos do que aqui há 10, 15 anos atrás. E isto tem a ver exatamente com a questão do brincar. Uma criança que passa grande parte do tempo em atividade física, não estou a dizer treinos, mas em atividade física do brincar, em que mobiliza experimentar, correr, o salto, tentar subir o típico, né? Subir uma árvore. Brincar, fazer a exploração do terreno, do meio ambiente. Isso ajuda, tanto a nível articular como a nível muscular, e mesmo depois a nível do sistema cognitivo, por exemplo, a questão dos reflexos. Uma capacidade de reação, claro. Maior, que uma criança que passa o tempo, lá está, faz o seu trajeto normal de escola-trabalho, casa, escola. Não vai ter essa capacidade de reação. Não vai ter essa memória muscular, porque os nossos músculos têm memória
de ser capaz de reagir mais rápido às situações. E então o que é que acontece? Hoje, com até pequenas quedas que não dariam à primeira vista um traumatismo maior, vamos dar, por exemplo, uma fratura considerável, hoje em dia facilmente isso acontece. E acontece porquê? Exatamente por causa disto. Porque as crianças brincam pouco, mexem-se pouco. O movimento delas, essencialmente, hoje em dia acontece muito o quê? É mãos. É muito para a motricidade fina, não é? Não acaba por ser para a motricidade fina, porque isso, por exemplo, em estadios antes, por exemplo, dos 6 anos, no pré-escolar, uma das coisas que as professoras e as educadoras muito falam comigo e que também verbalizam é que a motricidade fina... não, certo, fica comprometida na pinça. Sim, certo. Nessa parte. E isto tem a ver também com o quê? Lá está. Porque eles brincam pouco, passam muito mais. As brincadeiras deles tornam-se muito mais visuais, tornam-se muito mais sociais a nível de informática. E isso leva a quê? Lá está. O corpo. Voltamos outra vez à questão. Nós ficamos muito focados em visual e tátil. E o resto. Não é? E o mexer. Agora, não é a mesma coisa, isto só para também reforçar o que disseste, não é a mesma coisa que eles saírem da escola e colocarem-nos numa atividade física pós-horário. Porque elas nessa vão chegar, vão ter um aquecimento, depois vão ter um momento de aula, de aprendizagem de algum tipo de conteúdo ou de prática e depois têm no final algum tipo de alongamento ou de relaxamento ou o que for. Não é a mesma coisa que livremente irem explorando e conhecendo o corpo e os limites e caindo e aprendendo a cair. Claro. É isso que traz. Lá está, aquela questão da descoberta que nós estávamos a falar há pouco. Como é que eu descubro se sou bom a fazer, entre aspas, um salto em comprimento ou não? Se eu fizer várias vezes e vou aprimorá-lo. Mas eu até posso fazer 50 vezes e nunca vou conseguir fazer um salto em comprimento bom. Porquê? Porque vou descobrir que essa não é uma área que, por muito que eu treine, que eu tenha aptidão para. Porque nós somos todos diferentes. Agora, se eu não tenho a oportunidade de perceber se sou bom, lá está, num salto, ou sou bom em velocidade, ou sou bom em escalada, não consigo, lá está, desenvolver melhor as minhas competências. Porque se eu não as treino, não me é dada a liberdade a explorar, a desenvolver, a procurar aquilo onde eu sou melhor, eu nunca vou saber. E depois lá está, por isso é que muitas vezes os miúdos hoje em dia, e isto também a nível das profissões está a surgir, eles hoje em dia vão para vertentes que exijam pouco trabalho, que sejam muito sociais, ou seja, relacionados com a imagem, e que não exijam muito esforço. Ou seja, que seja uma coisa fácil de realizar. E isto tem a ver com esta questão da exploração. Porque muitas vezes eles vão para isso, porque lá está, voltamos à questão da ideia, do que é incutido, de que por aqui é o caminho, os influencers, estas coisas é que efetivamente é o que interessa. E depois, se calhar, quando lá estão, até fazem aquilo, ganham muito dinheiro, até podem se sentir minimamente realizados, mas será que são efetivamente felizes? Será que estão naquilo que eles próprios realmente são? Essa é que é a questão. E se desde miúdos eles não têm a liberdade de poder se descobrir a eles próprios, de poderem descobrir o seu corpo, como é que se mexem melhor, o que é que realmente gostam de fazer, eles não vão conseguir efetivamente ir por um caminho, enquanto adultos, mais feliz. E aqui para os pais que ficam com esta questão muito presente de, ok, eu compreendo que ele precise de explorar fisicamente e de estar e assim, mas ele precisa de aprender, de saber sentar, de saber estar em sala, de conseguir... Pronto, aqui nós temos uma realidade diferente. Claro. Nós permitimos efetivamente que eles estejam ali, aliás, abrindo aqui um bocadinho o leque de como é que nós funcionamos na Open. As famílias são convidadas a estar, portanto há aqui uma hora naturalmente em que as atividades iniciam, as atividades mais organizadas, mais orientadas. Antes disso nós convidamos as famílias que tenham possibilidade e que a dinâmica deles familiar permita que estejam e que brinquem e que conheçam os filhos neste ambiente, que conheçam a escola onde eles estão inseridos, que conheçam os colegas, que os amigos saibam o nome desse pai, dessa mãe, e que os chamem e que brinquem, e é o que acontece, é a nossa dinâmica, e depois sim, eles vão para as atividades, sob pena de, se não estiver a ser possível gerir, se para eles estiver a ser complicado,
se estiverem a iniciar uma transição para um período, que ao caso para um primeiro ciclo e para um período em que têm que estar mais sentados, esse período é encurtado. Portanto, eles não têm que estar ali 2, 3 horas na manhã para um intervalo de 10, 15 minutos. É possível que eles vão, que corram e que voltem, porque há essa responsabilidade também que lhes é passada. Mas Autonomia, aquilo que estávamos a falar exatamente, que quando nós crescemos com estas premissas e quando nós crescemos num ambiente e com adultos à volta que nos possibilitem isto, nós vamos chegar a esta tenridade, não deixa de ser uma tenridade de 6, 7 anos, com a consciência de que, ok, eu posso, aqui uma questão tão prática como eu tenho necessidade de ir à casa de banho, não é? Eu levanto-me e eu vou. O que é que eu não vou fazer, não é? Nós agora estamos aqui a conversar, eu não me vou levantar aqui de repente e ir à casa de banho e ponto, não é? Há uma noção, e esta noção existe, é fantástico. Eles têm esta noção. Se não estiverem mesmo a conseguir, as pessoas primeiras a dizer, olha, Mónica, desculpa, mas eu vou ter que ir à casa de banho. E não é no sentido de pedir autorização. É uma necessidade que é tua. Não tens que me pedir autorização para ir. Portanto, eles vão e voltam. Não há aquela coisa do ir para poder estar lá um bocadinho mais tempo, como se calhar acontecia no nosso tempo, né? Eu aqui consigo fugir um bocadinho daquilo desta imposição de estar aqui sentada, a fazer o trabalho, e que não é uma coisa que eu tenha vontade de estar a fazer neste momento. Mas ao contrário, que é, ok, estou com esta necessidade, eu vou voltar. E vou retomar o que estava a fazer. E se estávamos a conversar, eu vou-te pedir desculpa, porque é o que acontece, e vou retomar a nossa conversa. A necessidade de beber água. Olha, eu preciso de me hidratar. Eu estou com fome. Ok, mas estás com fome para almoçar, para sair já, ir almoçar? Ou não, eu acho que uma fruta era suficiente. Ok, então vais buscar a tua fruta e voltas, sim. E isto acontece. E o tempo de concentração depois volta, aumentou, quebrou ali a meio. Mas para famílias que não tenham esta possibilidade e para escolas que não potenciem, seja por que motivo for, logisticamente, porque não é efetivamente possível, porque eu acredito que qualquer profissional que reflita percebe que isto faz mais sentido, não é? E quero acreditar que é assim. Às famílias que têm medo e que dizem, sim, mas eles têm que estar a aprender, eles não têm que estar a explorar. O que é que nós podemos passar-lhes desta necessidade? A Mónica há pouco falou da questão do eles conhecerem-se. Eu deixo a questão desta forma. Será que os pais conhecem os filhos? Será que eles sabem quais são as preferências dos filhos? Será que sabem o que é que fazem os filhos felizes? O que é que os deixam... O que é que realmente lhes traz interesse? Porque isso é outra das coisas que hoje em dia também se verifica, que é... Nós vivemos numa realidade, num social que é muito acelerado. E o conhecimento do outro requer tempo. Se eu não tenho tempo para passar com o meu filho, ou se o tempo que eu passo com o meu filho é muito curto... Tempo e disponibilidade emocional. Nós precisamos estar ali as duas estamos. Coisas. Sim. Se isso não acontece, porque lá está, nós hoje em dia temos um ritmo de vida que é muito acelerado e ocupado a nível de tempo, não só com o laboral, até mesmo às vezes com as atividades pós-laboral, que nós até as utilizamos para quê? Para conseguir depois libertar-nos daquilo que o laboral nos traz. E depois falta o resto. Porquê? Porque eu vou chegar a casa já esgotado, já a minha disponibilidade para ouvir, para dispor de tempo para conhecer o meu filho vai estar reduzida. E então eu vou conhecê-lo de forma muito superficial. E é por isso que depois as relações também acabam por ser mais superficiais. E isto leva a quê? Lá está, mais uma vez, aquela questão de que os miúdos perdem a autonomia porque não são capazes de se conhecer a eles próprios. Os próprios pais têm dificuldade em reconhecer os filhos. Tantas vezes que é uma das coisas que mais, quando dou a formação, eu as educadoras, as professoras a partilharem. Que os miúdos na escola fazem certas coisas, mas depois em casa não fazem. E os pais até têm dificuldade em acreditar que eles na escola fizeram aquelas coisas. E isto demonstra de alguma forma que porque é que o pai desacredita que o filho tenha feito aquilo? Porque é que não lhe reconhece aquele comportamento? Obviamente que nós sabemos que, enquanto pais, nós vamos sempre facilitar mais do que na escola. E, portanto, isto depois vai ter a ver com aquela questão, voltamos aos limites, ao respeito. Se eu sei, a Mónica há bocadinho falava da questão de ir à casa de banho, se eu sei que é-me dada a liberdade de, se tenho uma necessidade de maneira básica, como seja a eliminação, e eu vou, satisfaço a mesma, mas sei que tenho a responsabilidade de depois voltar à atividade onde estava, eu faço. E isso tem a ver com a minha autonomia, não é? Porque me foi incutido essa mesma... Eu tenho a liberdade de, ok, preciso ir à casa de banho, vou. Está aliado a uma responsabilidade. Mas depois tenho a responsabilidade de regressar.
Mas isto também tem a ver com o quê? Com eu me conhecer e saber quais são os limites com que eu me posso movimentar. Claro, naturalmente, os ambientes em que eu também... Era isso, o ambiente Exato. em que está inserido, a forma como ele E é potenciado. este tipo de ambiente que aqui na Open têm ajuda nisso. Porquê? Porque eles têm essa liberdade de se descobrirem, de entenderem quais é que são as atividades onde se sentem mais confortáveis e as que gostam efetivamente, mas apesar de gostarem disso, depois também sabem que existe lá está, a responsabilidade de participarem nas outras atividades. E isso é muito bom, porque lá está, uma criança que conhece as suas necessidades, os seus gostos, as suas limitações, vai ser uma criança mais segura. Sendo mais segura, vai ser mais autónoma. E isso só vai ajudar no desenvolvimento. Só vai potenciar. Sim. E enquanto adulto, então, depois só vai tornar que seja um adulto certamente mais bem sucedido. Porque se conhece. Exato. Porque se conhece. Porque o que nós verificamos hoje em dia, e lá está, voltamos à questão das emoções, o que nós hoje em dia vemos é que as pessoas não conseguem lidar com as emoções. Mas porquê é que não conseguem lidar com as emoções? Conhecem-se. Às vezes nós perguntamos, o que é que tu gostas de fazer? Não sei. Ou às vezes quando temos que nos caracterizar, não é? Vamos para coisas muito trabalho e isso é se calhar até das primeiras coisas que nós referimos sobre nós e não se calhar aquilo que eu por exemplo, a apresentação que eu fiz agora do Sandro, né? em que somos muito mais do que só trabalho. do que só o trabalho e do que só se calhar a família, não é? Nós também somos enquanto pessoas. Pegando aqui num tema que felizmente temos-nos deparado com mais escolas que têm têm vindo a abrir portas a estas mudanças, à chuva, ao estar cá fora, ao experimentar, ao cair, ao levantar, mas ainda temos alguma resistência. E, portanto, nós vemos as crianças em muitos países do norte da Europa a brincar no exterior. Aqui na Quinta nós temos uma relação muito especial com a chuva. É até algo que nas nossas redes sociais nós vamos sempre revisitando. E houve até uma explicação de como é que é possível fazê-lo de uma forma muito, muito prática, enquanto roupas, mudas de roupa, o que isso também exige dos profissionais que cá estão, porque são naturalmente dias muito mais cansativos. Claro. Mas em Portugal nós continuamos a fechar as crianças assim que cai um pingo de chuva. Muito por medo que fiquem doentes. Faz sentido este conceito? O medo é normal que exista, porque tem a ver com a questão do desconhecido e a questão da proteção. Eu, enquanto pai, quero proteger o meu filho de toda e qualquer ameaça. Certo. Só que, hoje em dia, lá está, vivemos uma hiperproteção. Quase como se os fechássemos numa redoma, porque quanto mais eu tiver fechado, menos coisas vão acontecer. E é exatamente o contrário. Porque se a criança tem a capacidade de estar num contacto permanente com o meio, e quando estou a falar no meio estou a falar com a questão da natureza, o sol, a chuva, o nevoeiro, as árvores, o que quer, os próprios alergenos, aquilo que as árvores, as flores e afins libertam, os insetos... Perdão, eles perguntam, só que um jeito de partilha, eles perguntam-nos muitas vezes, estás constipado ou é alergia? Portanto, até a própria percepção de quando nós estamos mais a espirrar ou quando nós coçamos mais os olhos, eles têm pelo menos essa noção real de que, olha, pode provocar aqui coisas semelhantes só para eu saber como é que tu te sentes. Sim. E é só uma questão empática, não vou ajudar de forma nenhuma, mas era só que eu vou partilhar. Sim, e isto vai fazer com que isto tem a ver depois também com a questão do sistema imunitário. Se eu tenho um sistema imunitário que está em constante, entre aspas, estado de alerta, ou seja, eu estou no meio ambiente, existem o mais variedade número de fungos, de bactérias, de vírus. Se o meu sistema imunitário está em contacto permanente com essas situações, com esse ambiente, ele vai estar quase como se fossem soldados que na guerra estão sempre em treino. E se eu estou sempre em treino, isso vai fazer com o quê? Com que o meu sistema imunitário seja mais capaz de, entre aspas, vencer guerras. Ao contrário daqueles que estão sempre fechados. Porquê? Porque voltamos àquilo que há bocadinho falávamos, que é a criança sai de casa para a escola, né? Tem ali se calhar, alguns se calhar nem passam, apanham um arzinho entre entrar no carro, porque vão diretos para a garagem, chegam à escola, têm só o atravessar o portão e já estão outra vez dentro de um espaço fechado. E depois ao final do dia acontece o mesmo. E isto leva a quê? Que eles tenham um pouco contacto com o meio ambiente para lhes dar a capacidade do sistema imunitário conseguir reagir mais. E isto
também é uma das coisas que se verifica, e até na altura eu perguntei aqui como é que era a vossa taxa de absentismo a nível de, lá está, de terem surtos, doenças disto ou daquilo, e efetivamente vem de encontro àquilo que eu acredito e que eu defendo, que é que uma criança que está há mais tempo em contacto com o meio ambiente, com a natureza, tem um sistema imunitário mais capaz de dar respostas. E portanto, esta questão de estou à chuva, vou ganhar mais constipação. Não. Se eu a seguir, ok, molhei-me, fiquei ensopado da cabeça aos pés. A seguir, o que é que eu faço? Mudo de roupa, seco-me e estou num ambiente depois controlado. Isso não vai fazer com que eu fique constipado. Agora, claro, se eu apanhar uma molha, fico pingado da cabeça aos pés, estou com a roupa molhada durante 3, 4 horas, até depois vou para um ambiente quente, úmido e quente, é o que os bichinhos adoram para se multiplicar e para efetivamente causar doenças. Portanto, se eu tiver conhecimento de, ok, tu podes te sujar, tu podes te molhar, o que quer que seja, mas eu depois sei quais é que são as atitudes que vou tomar depois disso acontecer para evitar que possam acontecer doenças. Então lá está. Eu posso permitir que as crianças brinquem, que se sujem, que comam terra, que comam areia. Coisas que eles fazem que às vezes é uma grande preocupação. Porque... Mas não, isso... obviamente, de uma forma também controlada. Explicar, olha, a areia não é para comer, nós podemos brincar, agora não no pânico de... Exato. Portanto, nem promovendo, sim, nem... Sim, óbvio. Não, mas é no sentido do contacto. Só estou a falar na questão do contacto. Claro. Ajuda a que, efetivamente, o seu sistema imunitário saia reforçado. E as crianças só ganham com isto. Porque vão estar, lá está, muito menos doentes. Porque o que é que nós hoje em dia verificamos? É que as crianças passam a vida doentes. Porquê? Estão em casa, e estou a falar na maior parte. Aqui, e ainda bem que veio de encontro a isso, é que vocês têm pouca taxa de absentismo, as crianças poucas vezes estão doentes ou há surtos de doença. Na maior parte das creches, das escolas onde eu dou formação, é sempre exatamente o contrário. Normal é o miúdo entrar, está uma semana, depois fica uma semana doente, depois fica uma semana em casa. Pronto, nós em relação a isso, efetivamente, não verificamos. E é isto, é a possibilidade de eles poderem estar e de poderem experienciar, de brincar à chuva, os dias estão há mais lama porque efetivamente choveu, claro. Continua úmido, nem tudo secou e isto possibilita que eles brinquem. A nossa cozinha de lama faz furor nestes dias, em qualquer mas nestes em particular porque não precisam de juntar água, então é fantástico. Claro. Não são todos os pais que adoram, e aqui nós depois temos este outro lado, que é as famílias também têm que efetivamente estar alinhadas com aquilo que é vir buscar uma criança, pronto, suja, não é? Pronta para trocar de roupa, pronta para levar algumas mudas de roupa para casa, mas conscientes de tudo, do benefício ganhos, que advém desta... Não tenho dúvidas que os ganhos existem. Aqui, a brincadeira aqui que há com os nomes, e perguntar aqui ao Sandra se faz sentido. Os infantários são mesmo infantários? Acabam por ser por causa disto que nós acabámos de falar, que é a questão do espaço fechado. É outra das coisas, muitas vezes, que as educadoras também verbalizam, que o pai hoje disse que está muito frio lá fora, que era para o menino não ir ao recreio. Boas orientações, sim, adoro. Quer dizer, lá por estar frio lá fora, o menino pode vestir um casaco e vai ao recreio na mesma. O que acontece é que lá está, mais uma vez... Não há mau tempo, há más roupas, não é? Na verdade... É a forma como efetivamente, lá está, nós nos protegemos. Isto depois não acaba por ser um bocadinho caricato. Porque nós hoje em dia temos tanto acesso à informação que depois traz uma dificuldade, que é saber qual é a informação que efetivamente é fidedigna. E hoje em dia também acontece muito, e isso é algo que também acontece, que é, e nós já tivemos alguns casos, não vou estar aqui a mencionar casos em particular, mas a questão dos influencers, hoje em dia, o que é que acontece? Há muitos pais, muitas mães, que seguem só através dos influencers para algumas situações, por exemplo, de saúde, e que aquilo que se calhar estão a dizer é exatamente o oposto do que deve acontecer. E até tivemos algumas situações... Quase procurar aqui ajuda especializada e não tanto aquilo que... Sim. Mas, profissionais. Exato. Mas o que é que nós acabamos por depois levar? É aquela questão da imagem, mais uma vez, não é? Tem 7 milhões... se tem 7 milhões de seguidores é porque aquilo que diz é o que é o correto. E não, nós temos que ter esta capacidade. E eu sei que não é fácil nós conseguirmos entender onde é que, efetivamente, a informação é fidedigna. Mas eu tenho que permitir que, efetivamente, as crianças tenham o contacto com o espaço, com o meio. Uhum. E ao permitir isso,
vou estar a permitir que o seu sistema imunitário efetivamente se desenvolva. Muitas vezes também o que acontece aqui ao nível, chamamos de infantários, mas pronto, das escolas, é a criança continuar a ir e não estar, por exemplo, recuperada a 100%, é o facto de efetivamente estarem ali num ambiente muito fechado e que é bastante propício à propagação, né, Dos da doença, micro-organismos, sim. de tudo isso, e a dificuldade que depois há em conseguirmos gerir. Sim, Depois é fácil apontar o dedo e perguntar, mas o meu filho estava bem, alguém continua a trazer o filho que está doente. Mas na verdade está relacionado também com o número de crianças naquela sala, com a dificuldade que há em arejar e em ventilar espaços. Mas também tem a ver com a questão da importância que nós hoje em dia, ou seja, há uma hiperbolização da sintomatologia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que eu até costumo utilizar um bocadinho esta frase nas formações, que é: a tosse e o ranho é algo que nós vamos ter desde que nascemos até morrermos. Nós temos é que saber identificar quando é que a tosse e o ranho que nós temos são efetivamente sintomas graves e que requerem o retirar a criança do seu contacto, neste caso da escola, e ficar protegida. E isto, como é que nós conseguimos fazer isto? Através de uma forma muito simples, que é a educação para a saúde, portanto a literacia em saúde, e os adultos, não só os pais, mas como também a parte de quem educa, da parte escolar, de saber diferenciar isto. E por isso é que eu há bocadinho falava, quando dizia que a saúde e a educação deviam andar lado a lado, porque eu acho que tem falhado, isto falando, não vou falar da questão privada, mas da questão do Serviço Nacional de Saúde. A saúde escolar hoje em dia requer muito, ou devia existir muito mais esta ligação. Porquê? Obviamente que não é expectável que uma educadora ou um professor seja capaz de identificar se aquela criança, se os sintomas que está a apresentar são sintomas graves ou não. Para isso existem os profissionais de saúde. O professor pode ter noções básicas, mas saber avaliar, fazer uma avaliação física, tem que ser um profissional de saúde. Hoje em dia, a saúde escolar, os profissionais que vão às escolas fazer não só sessões, mas fazer próprias avaliações das crianças, da turma, para entender o que é há ali de necessidades, porque às vezes podem haver crianças com limitações, têm doença crónica, precisam de um apoio maior que os próprios os próprios profissionais às vezes não têm capacidade de gerir. Eu já tive, por exemplo, uma das escolas onde fui dar, tinham uma criança que tinha uma traqueostomia. Okay? Uma traqueostomia é um tubozinho aqui, através do qual a criança respira e é, entre aspas, onde depois acaba por as secreções poderem mais sair. E eu perguntei uma coisa tão simples, porque algumas professoras já tinham a preocupação de e se a cânula sai? Não havia nenhuma delas que tivesse formação para saber atuar. O que é grave. Porque se acontece alguma coisa... Sim, aquilo é o primeiro socorro. E eu perguntei, então, mas se aconteceu, o que é que vocês fazem? E a resposta foi, é que os pais trabalham aqui mesmo perto, se houver alguma coisa eles vêm cá. Pois, mas a questão é que isso não é o tempo não é o suficiente para isso acontecer. E o que é que aqui acontece? É a questão da formação. Como é que eles podem ter formação? Se houvesse uma avaliação por parte, lá está, da saúde escolar, de alguém da área da saúde, de identificar a necessidade naquela turma, temos uma criança que tem esta condição clínica. Então, vamos treinar os profissionais, um bocadinho à semelhança, por exemplo, falando do suporte básico de vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, todas as pessoas, faz parte da obrigação cívica, todos terem formação em suporte básico de vida. Porque se toda a gente tiver esta formação, claro que não é uma formação especializada como seja um profissional de saúde, mas é o suficiente para esse primeiro passo que consegue já alguém iniciar, vai evitar que situações mais graves possam acontecer. E a mesma coisa aqui na questão de identificar nas turmas quais são as necessidades especiais a nível de saúde que as crianças têm. Então, só para também ficar aqui uma nota, ranhos. É uma coisa muito prática. Sim. Os ranhos também hoje em dia acontece muito e já há crianças que têm até o seu fisioterapeuta, o seu enfermeiro que vai a casa fazer as lavagens nasais e afins. Deve-se fazer lavagem nasal, não se deve fazer lavagem nasal. É importante treinar e capacitar os pais para saber fazer essas ditas lavagens e identificar quando é que, efetivamente, aquele ranho deixa de ser um ranho normal, digamos assim, ou que é um ranho que já identifica uma doença que requer um tipo de avaliação
de ir a um centro de saúde, a uma urgência. Como é que eu consigo fazer isto? Tenho que ter fontes fidedignas onde eu me possa apoiar e basear para perceber se realmente aquilo é doença ou não. Estou na escola, a escola identifica esta criança hoje está sempre tem sempre o nariz a correr. E a pessoa fica preocupada, não é? A educadora fica preocupada. Mas agora será que é melhor ir para casa? Está com ranho. Aqui é a questão da articulação que eu acho que deveria existir. Porque a professora pode ter, identificou, mas não lhe é expectável, ou não lhe é exigido, porque não é essa a área dela, que tenha esse conhecimento. Isto seria tão fácil como... Eu não digo que tenha que existir, ou que deveria existir em todas as escolas, pelo menos um profissional de saúde, para ser chamado nestas situações a fazer uma avaliação da criança, mas podia estar exatamente por chamada. E lá está. Eu tenho uma situação de que esta criança começou com ranho. Passa 1 hora, 2 horas, está sempre a tossir. Será que é o alérgico ou é efetivamente uma infecção? Se o profissional de saúde, a professora tem essa dúvida, contacta, o profissional vem, faz uma avaliação inicial da criança e vai dizer, olha, não, esta situação parece uma coisa simples, não tem sinais de dificuldade respiratória, portanto pode-se manter perfeitamente na aula, com os devidos depois cuidados, obviamente, não é? Porque o facto de ele estar com taça ou estar com ranho, existem depois as medidas de proteção básicas, como seja a questão da lavagem das mãos, a utilização de máscara, os lenços de papel, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes é usada erroneamente, é que nós devemos assoar e deitar logo fora, e o que acontece muitas vezes é que a gente limpa, mete no bolso e vamos criando ali um micro ambiente onde eles se propagam, e depois com sorte, claro, depois as crianças entre eles, não é? Até o colega a seguir está, também estou aqui um bocadinho, empresta o lenço a seguir ao colega, o colega assoa-se do mesmo, e quer dizer, aquilo acabamos assim por propagar as situações sem haver necessidade. Eu tive também um colégio onde fui dar formação, onde tinham tido um surto de conjuntivite. Ou seja, não foi só as crianças, mas foi também as próprias educadoras. E é assim, a transmissão da conjuntivite, os bichinhos não andam no ar a atacar as pessoas que passam. Aquilo transmite-se por via direta. Ou seja, o olho contaminado tem que, de alguma forma, chegar do olho que está contaminado ao meu olho que não tem nada. E isto faz por contacto direto. Só que o que é que acontece? Eu esqueço muitas vezes é que se eu encostar à minha roupa aqui e a seguir vou pegar naquela que não tinha nada e vai-se encostar no sítio onde ela esteve a roçar os olhos, obviamente que o que é que vai acontecer? Vai haver transmissão cruzada. E quem diz entre crianças, depois diz para os próprios educadores, não é? Porque eu depois vou chegar a casa, vou tocar, vou-me despir, vou etc. E há uma transmissão. O que é que aqui falta? Falo muitas vezes também disto por causa da questão do Covid. Nós no Covid aprendemos da questão de usar máscara, de lavar as mãos, É manter esses procedimentos. Nas situações onde isso há necessidade, não é? Porque eu tenho que ter a consciência, e voltamos outra vez àquela questão da autonomia. Se eu sei que estou com tosse, e a minha tosse, se eu vou estar a menos de 1 metro de distância de uma pessoa, isso não evita com que eu não possa estar com ela. Mas eu tenho que adotar medidas para não lhe transmitir a infecção. E é nesta situação que, nas escolas, se houvesse esta interação entre a parte da saúde com a escola, conseguíamos controlar e definir melhor quando é que a criança precisa de ir para casa ou não. Porque nós temos já aquelas doenças que são de declaração obrigatória e que essas já sabemos que a criança obrigatoriamente tem que ser ausente e tem que ser retirada da escola. Ou seja, a varicela, a escarlatina, pronto. Mas há outras, lá está. Há tosses e ranhos que não impedem que a criança possa estar na escola. Não impede que a criança possa brincar, ir à rua. Sim, aí quanto muito nós podemos é ter a sensibilidade para perceber o desconforto que a criança pode estar a sentir durante o dia e a possibilidade de a colocar num ambiente mais confortável. Mas não na imposição de, olha, como está com o nariz a correr, efetivamente não pode estar. Claro. Não, é adotar outras medidas, é salvaguardarmos que em casa essas medidas também são adotadas e cumpridas, e é irmos avaliando de uma forma muito cuidadosa, não é? Que também é o que se pretende, é que nós consigamos ir transmitindo o conforto ou desconforto da criança ao longo do dia e qual é o impacto que aquilo está a ter.
Porque se é efetivamente uma criança que não está a conseguir dormir tranquilamente, uma criança que está mais carente, que está a pedir ali outro tipo de atenção, de mimo, de cuidado, é o perceber, olha, hoje o dia foi assim, se calhar vamos avaliar, ver como é que passa a noite e amanhã podemos ver, mas se calhar aí mais numa perspectiva de sensibilidade ao bem-estar da criança num todo, e não é esta obrigação É uma das coisas que nós, na formação também, a Mónica certamente que se lembrará, que foi uma das coisas, qual é a melhor forma de nós percebermos se aquela situação de doença em que a criança está é ou não grave. Certo. É vermos como é que está a autonomia, como é que ela se comporta. Mudou por completo o seu comportamento, não tem capacidade de interação social, não tem capacidade de participar das atividades da escola. Então é uma criança que efetivamente não está capaz de se manter. Porquê? Porque todo o seu normal funcionamento alterou-se. Por isso, falando por exemplo da febre, é outra das situações. Uma criança que está com 40 graus de febre, porque há sempre esse alerta que quanto mais alta é a temperatura, mais grave. Não é assim. É, mais uma vez, porque eu posso ter uma criança que está com 38 graus e habitualmente era super ativa e só quer dormir, só quer colo, está sempre ali a gemer um bocadinho, que está desconfortável claramente. E posso ter uma criança que com 40 graus anda lá em casa a virar o quarto de pantanas e a brincar como se nada fosse com ela. E isto são sinais tranquilizadores. Porque se eu vejo que uma criança que apesar de ter 40 graus de febre está como se nada fosse, é sinal que o sistema imunitário dela tem a capacidade de estar a combater a doença e não ser afetado o seu normal ser e estar. Agora, se antes pelo contrário, pelo valor que tem, é um valor baixo, mas a criança não faz rigorosamente nada. Começa a recusar comer-se, começa a recusar comer, começa a deixar de urinar. Isso já são sinais que me demonstram, lá está, as atividades, as necessidades humanas básicas alteram-se. É sinal que, ok, tenho motivo aqui de alarme de ficar preocupado. Esta criança precisa de uma avaliação médica, porque efetivamente começa a apresentar sinais que podem ser indicativos de doença. E depois até pode ser avaliado e não ter nada. Mas eu ser capaz de reconhecer quais é que são os sinais tranquilizadores e quais é que são os sinais de alarme, permitem muito mais, lá está, independentemente da doença, eu deixar a criança perceber quando é que ela pode ou não pode continuar a interagir e manter-se na escola, neste caso. Certo. Ainda sobre isto, os hábitos saudáveis, na quinta respeitamos a fome e o sono das crianças. Sabemos que são temas ainda de muita preocupação para os pais. Existem mínimos fundamentais ou fórmulas milagrosas? Acho de todo. Não existem mínimos fundamentais nem formas milagrosas. Acho que têm que existir rotinas. Acho que é importante a criança criar hábitos de sono saudáveis, tal como hábitos de alimentação. E a alimentação saudável também é algo que é muito importante. Porque hoje em dia também voltamos, mais uma vez, àquilo que efetivamente se come. Porque muitas vezes nós vemos que as comidas, se calhar, às vezes são pré-confeccionadas ou são de alimentos mais processados e não propriamente de... Mas está, se eu tiver aqui uma quinta e eu vou ali buscar os legumes à horta e com os legumes faço uma sopa, faço uma salada, eu sei como é que aqueles legumes cresceram, fui eu que cuidei deles. Isso vai trazer benefícios também, porque mesmo o próprio sabor das coisas vai ser diferente. Sim, é diferente. Uma criança que não tenha... lá está, voltamos à questão da estruturação. Uma criança que não tenha rotinas, tanto na alimentação como no sono, vai desregulá-la toda aqui. Questão emocional, não é? As emoções, e isto... se eu estiver muito tempo sem comer, ou se eu não comer os nutrientes necessários ao bom funcionamento das minhas células, eu próprio vou ter um comportamento completamente diferente. Se calhar vou andar mais irritado, vou mais facilmente, com uma situação simples, ficar descontrolado aos gritos, não querer participar na atividade, enquanto que se eu me alimentar corretamente de 3 em 3 horas, um bocadinho como aos bebés, porque isto é um hábito que nós vamos perdendo, mas efetivamente é o que deve ser correto, que é, se nós comermos com as porções adequadas de 3 em 3 horas, vamos estar muito mais
controlados a nível do nosso sistema fisiológico, a nível das nossas células conseguirem fazer o seu metabolismo de forma adequada, do que eu, lá está, como às 8 da manhã antes de ir para a escola. Um exemplo, ok? Não quer dizer que possa ser o real, mas um exemplo. Como às 8 da manhã, depois só vou almoçar à 1 da tarde e depois nem tive tempo para lanchar e só vou jantar às 9, 10 da noite. Claro que depois, com tudo o que vai acontecendo ao longo do dia, nesses períodos entre refeições, a minha questão emocional vai ficar desregulada. E depois o que é que acontece? Se eu não me fui regulando até chegar à altura do dormir, à altura do sono, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um sono agitado, não vou descansar como deve ser, e no dia a seguir torna-se depois uma bola de neve. E o sono é fundamental, e isto é fundamental. Para quê? Para que as nossas células, é um bocadinho quase como se elas fossem também descansar. O metabolismo diminui, portanto a atividade delas é muito menor, para elas poderem recuperar, para todo o nosso organismo descansar e voltar no dia a seguir a estar disponível para as atividades que vão surgindo. Se as crianças não têm esta possibilidade de dar descanso ao seu próprio corpo, claro que no dia a seguir na escola não vão estar com a mesma atenção, vão ficar mais suscetíveis, porque um corpo que não esteja harmonizado neste nível, mais suscetível às infecções, e desregula depois tudo o resto. Ou seja, isto acaba por ser uma bola de neve. Se falha, nós somos um conjunto de várias necessidades, não é? Há bocadinho falávamos das necessidades humanas básicas. Todas são importantes. Umas têm uma importância maior que outras, mas todas são importantes. Se uma delas falhar, vai começar a ter impacto nas outras. Portanto, tudo é necessário para o bom funcionamento da criança. Ou seja, é importante a criança ter uma rotina de à hora que se deita e à hora que acorda. Porque isto próprio depois até vai influenciar as situações que acontecem. Por exemplo, nós temos muitas crianças a nível de urgência que aparecem 2, 3 da manhã, e estou a falar de crianças entre 1 ano de idade, 3, 4, que às 2, 3 da manhã aparecem com quê? Com quedas, uma cabeça partida. Porquê? Porque àquela hora ainda andavam a brincar. E não é suposto, não é? Porque lá está, voltamos à questão da rotina, aquela criança andar às 2, 3 da manhã aos pulos lá em casa. Mas o que é que aqui? Voltamos àquilo que também falámos há bocado, que é, se eu durante o dia não tenho tempo para brincar, claro, quando chego a casa e quando todos querem que eu vá dormir, eu quero é brincar. Quase uma necessidade do próprio corpo. Sim. De poder expandir. E o que é que nós depois também verificamos? Que isso também depois os pais verbalizam e dizem: ai, foi ele que pediu para vir ao hospital. E muitas vezes, sabe o que é que nós profissionais de saúde identificamos e percebemos? É que aquela criança pediu para ir ao hospital porque ela sabe que no hospital vai ter a liberdade de andar lá a correr de um lado para o outro e a brincar. E vai ter aquele tempo em que o pai está ali só para ela. E está focado efetivamente nas suas necessidades. E isto é muito... se não tiver bateria no telefone. Exatamente. Porque também nós temos às vezes esta coisa que é, os pais entram na triagem, não é? Que é a primeira a observação que tem quando chega a um serviço de saúde, e está entre a criança e o pai, e vem a criança com o seu tablet, focada no tablet, e o pai às vezes vem no telemóvel. E nós estamos a conversar ou a fazer as perguntas, e uma questão tão simples como, então, mas ele tem alguma... Aconteceu ainda esta semana. Um pai com um adolescente de 14 anos. Ia lá porque ele estava com um ataque de tosse antes de dormir e que não conseguia dormir. E eu perguntei, então, mas tem alguma doença, alguma coisa? O pai não sabia. Não sabia se ele tinha. E eu pergunto-me como é que um filho com 14 anos, o pai não sabe se ele tem alguma doença respiratória ou não. Voltamos àquilo que falámos há pouco, o conhecer. Acabam por não conhecer os próprios filhos. E isto, tudo está interligado. Nós não podemos aqui separar os vários sistemas. Não, tudo está interligado. Se falha algum, vai afetar todo o resto. Portanto, isto tem que ser estruturado de forma a que nós consigamos o equilíbrio nos vários sistemas da criança para que ela possa, de forma autónoma, responsável e livre, funcionar melhor no seu dia-a-dia e fazer o seu caminho, como começámos a questão da conversa. Olha, se me tivesses de dizer que mudanças mais urgentes, enquanto especialista na área da pediatria, reconheces que são necessárias na área da educação? Já referiste uma, que foi aqui a questão de haver aqui uma maior ligação entre ambos e de poder haver aqui um suporte do ponto de vista
da área da saúde para quando alguma situação, da saúde escolar ao caso, para quando alguma situação num contexto deste ambiente mais escolar, né, passa a redundância, de ser necessária alguma intervenção, de observação, não é? E outras que tu identificas. Nós há bocadinho já falámos da questão das emoções e eu acho que a questão emocional é fundamental. Acho que hoje em dia é preciso mesmo saber ajudar não só as crianças, mas também os pais a saber lidar com as emoções das situações simples do cotidiano. Antes de começarmos a nossa conversa, tu estavas aqui a referir que muitas das idas às urgências prendem-se com esta insegurança por parte das famílias, não é? Sim, sem dúvida. Isto tem a ver, atenção, isto não quer dizer que os pais hoje são menos capazes ou não desenvolvem as capacidades que têm para saber gerir isto. Não, tem a ver até com uma questão, isto é social. Ou seja, a nossa rotina de vida, a forma como nós hoje em dia vivemos os nossos dia-a-dias, leva a que estas situações também surjam, porque lá está. Se eu antes, por exemplo, a minha mãe e o meu pai iam trabalhar e eu ficava em casa, 10, 12 anos, e ia à escola, voltava, estava em casa e depois ia para a rua e estava com os meus amigos a brincar o dia todo na rua. Caía, acontecia-me qualquer coisa. Aquilo ia promover a minha autonomia de saber dar uma resposta a uma situação concreta de vida, a um imprevisto, sem ter ajuda. Hoje em dia o que é que acontece? Não. Temos todas as ajudas necessárias e eu nem sequer tento fazer uma avaliação da situação para ver... Não há necessidade, não é? Não há essa necessidade. Sim. Mas a questão de não haver essa necessidade é isso que depois acontece, que é, se eu, isto agora hiperbolizando também um bocadinho, mas se eu sofro um entalão no dedo e eu aumento a dor desse entalão do dedo e torno esse entalão do dedo como se fosse a pior dor do mundo, quando eu tiver uma efetiva dor que vale a pena, eu já não vou conseguir tratar com uma medicação mais leve. E isso também é outra das coisas que hoje em dia também cada vez mais se vê. São crianças já a fazerem não só medicação para as dores analgésica, como também medicação, por exemplo, para a questão das emoções. Porquê? Porque não a conseguem gerir. Ninguém os ajudou, ninguém os ensinou a lidar com uma coisa que hoje em dia acontece muito, que são as frustrações. Eles não sabem lidar com as frustrações. E isto tem a ver com o quê? Com eu ter capacidade de, face ao imprevisto da vida, eu ter ferramentas, ter mecanismos para saber lidar com aquilo que me causa. Porque eu sei que se eu cair, magoar o joelho, a perna, a cabeça, vai doer. Agora, mais uma vez, eu tenho que saber avaliar se aquela dor é uma dor que eu tenha que valorizar, e lá está, ok, isto precisa de uma avaliação efetivamente médica porque é uma dor grave, ou se é uma coisa que eu tenho que normalizar. Porque hoje em dia o que acontece é que nós hiperbolizamos, fazemos um bocadinho aquela coisa que... Sim, não há uma normalização do desconforto, daquilo que é... Sim. Porque isso é importante. Porque se eu conseguir normalizar isso, eu vou conseguir gerir melhor as emoções que isso me traz face à situação que eu estou a viver. Agora, se lá está, isto, mais uma vez, hiperbolizando, ridicularizando até um bocadinho. Mas quer dizer, se eu cada vez que entalo o dedo, chamo os bombeiros, a polícia, eu quero que seja... Não é? Quando eu efetivamente, entre aspas, parto o braço, então o que é que acontece? Certo. Chamamos o Presidente da República. Capaz de não nos conseguir ajudar muito. Obrigada, Sandra. Obrigada por esta conversa. Pelo convite. E por termos abordado aqui temas tão fraturantes daquilo que é o dia-a-dia hoje, quer na saúde, quer na educação. Obrigada.